Olá pessoal, tudo bem? O tema do nosso vídeo hoje é bem lúdico, digamos assim. Nós vamos falar sobre datas de aniversários, né? Datas de nascimento de grandes ícones esportivos e tentar chegar ao consenso de qual seja uma data que pariu, digamos assim, o maior número ou mais simbólica combinação de grandes nomes da história. Começo dando um exemplo, né? 19 de abril é uma data extremamente simbólica para a história do Brasil, né? É a data em que nasceu Getúlio Vargas, a data em que nasceu Manuel Bandeira, a data em que nasceu Lígia Fagundes Telles, a data em que nasceu Roberto Carlos, a data em que nasceu Rivaldo, também o jogador, data em que é comemorado o Dia do Índio, entre outras coisas. E quando tive a oportunidade na faculdade, com mais ou menos uns 15 anos atrás, ou 16 anos atrás, tinha uma disciplina chamada Literatura e Canção Popular. Então você tinha que fazer cotejos entre duas obras, um disco e um livro, ou uma canção e um poema, ou entre autores. E a minha escolha foi entre Manuel Bandeira e Roberto Carlos, fazer uma comparação entre obras deles. E eu notei que a coincidência ia muito além de apenas ambos terem nascido nesse dia, né? Mas essa é a gênese desse vídeo que eu estou fazendo aqui, de uma certa forma. Então, nós vamos falar realmente de datas esportivas. Começo dando o exemplo da data de 12 de dezembro. Se fôssemos juntar ícones de outras áreas, provavelmente 12 de dezembro seria a nossa eleita aqui. Porque nessa mesma data nasceram Emerson Fittipaldi e Royce Gracie, né? Mas também é a data de aniversário de Silvio Santos e de Frank Sinatra. Portanto, são quatro nomes gigantescos, né? Áreas distintas. Então, por que essa data fica de fora? São dois grandes ícones, mas eu preciso ter pelo menos três grandes ícones para nós chegarmos aí qual seja a principal data. E depois um desempate com quatro grandes ícones. Mas mais do que apenas serem grandes nomes representativos, como eu vou dar alguns exemplos aqui, eu preciso que dois desses caras sejam entre os, sei lá, top 3 de todos os tempos nas suas respectivas modalidades. E é esse que vai ser o desempate e a decisão final para nós lá. Mas há muitas datas emblemáticas na história, inclusive fiz um texto sobre isso, que eu deixo para vocês na descrição do vídeo, quando eu tratei das datas coincidentes com os principais, que, na meu entender, são os 10 melhores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1. Então, coincidências de aniversários com esses pilotos de Fórmula 1. Vai ter muita base a ver com esse vídeo também. Vou deixar para vocês na descrição o texto Ócio Criativo. Por exemplo, dia 22 de fevereiro, aniversário de Nick Lauda e de Dr. J. Dois caras que têm vídeos para nós aí nesse canal já. Vou deixar também na descrição os deles. Dia 24 de fevereiro, 2 dias após, Alan Prost e Floyd Mayweather Jr. Então, são dois mitos de Fórmula 1 e do boxe. Dia 17 de agosto, a data em que eu gravo esse vídeo, Guillermo Vilas e Nelson Piquet. Portanto, dois caras que são top 10, top 12 aí na história de tênis da Fórmula 1. E há também aquelas datas parecidas, que acabou por pouquinho, né, muito próximo, não se tornou uma data ainda maior. Exemplo, dia 2 de abril é a data de nascimento de Jack Brabham e de Mike Haywood, que são dois ícones monstros da Fórmula 1 e das motos. Mas no dia 1º de abril nasceu Ferenc Puskás, um dos mitos do futebol. Então, se Puskás tivesse nascido dia 2 de abril, seria talvez uma das maiores datas de todos os tempos também. Zico nasceu dia 3 de março e Jim Clark 4 de março, muito próximos. Outro exemplo que poderíamos dar, dia 8 de agosto, Federer e também Nigel Mansell, que é uma boa combinação, mas dia 9 de agosto nasceu Rod Laver. Então imagine se Federer e Laver fizessem aniversário no mesmo dia. Ou o exemplo do atletismo, que Jess Owens, para mim, o atleta do século, fica também a sugestão no vídeo que vai aparecer ao final para vocês. E Michael Johnson, dia 13 de setembro, então muito próximos, poderia ser a maior data da história do atletismo. Então nós vamos tratar justamente disso, de pelo menos dois caras muitíssimo grandes e outros dois aí também extremamente representativos para nós chegarmos
as nossas datas finais. Então vamos primeiro para as menções honrosas. 2 menções honrosas aqui vão ser feitas. As datas de 21 de março e de 25 de abril. 25 de abril, Tim Duncan e Johan Cruyff. Então são top 10 da história da NBA e do futebol, indiscutivelmente. Cruyff talvez top 5, né? Tim Duncan fica no top 10, indiscutivelmente, mas poderia ser ainda maior. Nessa mesma data nasceu Meadowlark Lehman, para quem não conhece, um dos maiores ícones, talvez o grande ícone, o grande jogador da história do Harlem Globetrotters. Então, por não ser profissional no sentido de competições oficiais, é um pouco menor na história, mas o próprio Will Chamberlain fala no seu livro que nunca viu ninguém tão talentoso quanto Meadowlark Lemon na história do basquete. E ele pôde conviver com ele por mais de um ano, né? Entre 58 e 59. O Wills também fez parte dos Harlem Globetrotters. E 25 de abril também é a data de Felipe Massa, que acaba daí a gangorra pendendo, embora Felipe seja um grande piloto, teve 11 vitórias na Fórmula 1, um vice-campeonato por muito pouco, poderia ter sido campeão. Temos até vídeos se ele merecia aquele título. E 21 de março, falando em Fórmula 1, é o aniversário de Ayrton Senna, todos sabem, mas também de Lothar Matthäus e Ronaldinho Gaúcho, dois caras com bola de ouro, caras com títulos de Copa do Mundo, caras muito grandes na história, mas não chegam no mesmo patamar, nem perto, né, do que o Senna representa na Fórmula 1. E também Marlies Gore, uma das maiores, talvez a maior velocista feminina, pelo menos da história moderna do atletismo, ali nos anos 80, nos anos 70, começo dos anos 80, ela chegou a ser a principal do mundo, dona de recordes, medalhista olímpica, Jogos Mundiais de Atletismo, enfim. Então, uma data muito forte, mas aquém das outras 4 que nós vamos citar. As duas que ficam ali na rabeira, que vai ser muito mais pelo tamanho das próximas duas do que alguma falha destas, são 21 de agosto. 21 de agosto, aniversário de Usain Bolt e de Will Chamberlain. Então, se fôssemos falar apenas de 2 nomes, qual data tem 2 nomes, talvez essa fosse a maior. Chamberlain, na minha visão, o melhor de todos os tempos na história do basquete, o único jogador a marcar 100 pontos no jogo, entre outros inúmeros recordes e recordes dos mais variados possíveis que mostram que nenhum jogador, do ponto de vista individual, foi tão dominante quanto ele na história do basquete. E o Usain Bolt, a mesma coisa, né? Nos 100 metros, nos 200 metros, campeão olímpico 3 vezes, portanto, sem precedentes na história, e a marca obtida por ele nos 100 metros rasos também não deve ser batida nos próximos anos. Aí demorar muito tempo para que alguém consiga superar o seu recorde de 9 pontos, não me lembro agora, 9,18, alguma coisa assim. Mas também, né, no mesmo 21 de agosto, nós temos o surfista Kong, conhecido como Kong, né? Gary, me foge o nome, vai aparecer para vocês aqui, mas um dos grandes, né? Não é assim, o melhor de todos os tempos, mas é um cara muito grande, muito marcante na história do surf, né? E também, na mesma data, Robert Lewandowski, né? O cara, terceiro maior artilheiro da história da Champions, atrás apenas de Messi e Cristiano Ronaldo, tem 2 prêmios da FIFA, deveria ter ganhado a bola de ouro também, né? No período da pandemia, em que eles optaram por não entregar. Então, são 4 caras bastante importantes, né? E a outra data que fica como menção honrosa para nós é o dia 30 de dezembro, que nasceram LeBron James e Tiger Woods, inclusive mais ou menos próximo, né? Então são 2 dos maiores de todos os tempos no golfe, top 3, o Tiger Woods e o LeBron, top 5 no mínimo na história do basquete. Para muitos, inclusive, eles são considerados os melhores de todos os tempos nas suas respectivas áreas. Mas aí adicionando também outros 2 nomes extremamente importantes aí. Um deles, de Sonny Liston, de quem eu falei, especialmente no vídeo acerca do Muhammad Ali, né? Um cara muito importante a ponto de aparecer na capa do Sgt. Peppers. E a outra menção honrosa, o goleiro Gordon Banks, um dos melhores goleiros de todos os tempos e protagonista daquela que talvez tenha sido a maior defesa da história do futebol. Também temos um vídeo sobre as maiores defesas da história do futebol. Mas aí ficam 2 datas lá em cima para nós. E a nossa decisão vai ser no mero detalhe. Dia 17 de fevereiro é a data em que nasceu
Michael Jeffrey Jordan. É a data em que nasceu Jim Brown. É a data em que nasceu Mark Marquez. Mark Marquez, campeão recente na última década passada, empilhou títulos. Talvez tenha sido o piloto mais dominante, né, nessa era moderna, porque ele chega, já é campeão mundial no seu primeiro ano e o faz com uma consistência absolutamente impressionante. Nos últimos 2 anos aí sofrendo com lesões, né, decorrente de acidentes que também são fruto do seu estilo, né, de pilotagem. Mas é um dos melhores de todos os tempos da história das motos. Jim Brown, um dos melhores da história do futebol americano. Até os anos 80 ele era considerado o melhor de todos os tempos. Depois o Jerry Rice toma esse posto e agora o Tom Brady, né? Mas guardadas as posições em que cada um joga, Jim Brown é considerado o melhor de todos os tempos na sua posição, especificamente no futebol americano, e um dos 3 ou 4 maiores de todos os tempos, indiscutivelmente. E o Michael Jordan, que é o maior de todos os tempos na história do basquete, é a grande figura, o grande símbolo da história do basquete. Agora a gente discuta e eu reafirmo aqui, né, tem um vídeo especial, Will Chamberlain ou Michael Jordan, mas ele certamente é a maior figura do basquete, né? O jogador mais icônico que já apareceu talvez em todos os esportes, né? Porque ele até, comparando com o Pelé, ele teve muito mais mídia a seu favor. E para deixar como menção rosa dessa mesma data, Adriano Imperador, é um jogador que poderia ter alcançado muito mais, certamente, quando eu for fazer um vídeo em que eu falo daqueles que poderiam ter alcançado muito mais do que de fato alcançaram, minha escolha no futebol provavelmente vai ser a dele, Adriano Leite Ribeiro, o Imperador. Então essa data fica ali, pedindo para ser escolhido, né? Mas a nossa escolha vai cair para o dia 24 de junho, uma data que, se fôssemos falar apenas de um país, já seria extremamente representativa, né? Falando dos argentinos, é a data em que nasceu Ernesto Sábato, né, um dos maiores escritores argentinos de todos os tempos, e a data em que morreu Carlos Gardel, né? Então, só por isso já seria um ícone, mais ou menos como o 19 de abril no Brasil. Mas também, e continuando na Argentina, é quando nasceu Juan Román Riquelme, um gigantesco jogador, tamanho mais ou menos assim do Adriano, inclusive, no quanto poderiam ter alcançado, né, incursões na Europa em times importantes. Mas calma, não vou escolher 24 de junho por isso. 24 de junho é a data em que nasceu Chuck Taylor, que como jogador foi muito bom, foi importante na história do basquete, mas é o cara que desenvolveu o All-Star, né, o tênis All-Star, que transcendeu, foi utilizado no basquete até a década de 80, você tinha os grandes jogadores, né, como Dr. J, Magic Johnson e Larry Bird fazendo propaganda da All-Star, e aí o Jordan entra pela Nike, e aí essa promoção muda, mas então por 4 décadas consecutivas foi o tênis oficial do basquete, e se tornou um ícone aí, você vê no grunge, né, por exemplo, a época do Nirvana e outras bandas, o All-Star sendo referido, e volta e meia ele está voltando à moda ou ele está se reinventando. E é um tênis extremamente icônico, né? Então, Chuck Taylor ele tem uma contribuição de definir, né, um tênis específico para o basquete e, enfim, está no Hall da Fama já em 69, ele entrou para o Hall da Fama por todas essas contribuições. Mas calma, ainda não vamos falar apenas desses grandes nomes, né? Roman Riquelme, jogador imenso, e Chuck Taylor, um ícone cultural, né, transcendente. Mas calma, vamos chegar lá para combater, né, ou para superar Jordan, Marquez e Brown, precisamos de um trio equivalente, né, no mínimo. E aí começando esse trio com Jack Dempsey. Jack Dempsey, um dos maiores pesos pesados de todos os tempos, um dos grandes boxeadores da história, né? E era o ídolo principal de Mike Tyson, né? Um cara que inspirou o Mike Tyson, né? O Mike Tyson fala dele de formas assim, como uma criança, né? Falando do seu pai, do seu maior ídolo, né? Então, além de tudo, ele foi extremamente importante, dominante, teve grandes números. No mínimo aí deve ficar entre os 15 maiores pesos pesados da história.
Mas aí chegando uma dupla, e remontando ao que eu disse no início, 24 de junho para a Argentina, é uma dupla argentina que vai definir para nós porque esse dia é a maior data, o maior aniversário da história dos esportes. No dia 24 de junho, em 1911, nasceu Juan Manuel Fangio. E no dia 24 de junho, em 1987, nasceu Lionel Andrés Messi. Queira você ou não, são dois dos três, no mínimo, dois dos três melhores de todos os tempos na Fórmula 1 de futebol. Para muitos também são os melhores. Na opinião deste aqui, Messi abaixo apenas de Pelé, mas é o meu jogador favorito na história, tanto que foi um dos 4 Beatles do esporte. E o Fangio, o contrário, né? O Fangio é o Pelé na minha visão e o Senna seria o Messi na minha concepção. Então, para mim, são a dupla que forma os dois melhores de todos os tempos. E por isso que dia 24 de junho é o maior aniversário da história dos esportes. Obrigado, pessoal. Um abraço.